Uma boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um Reformando Discípulos para a Glória de Deus, o discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha. E eu peço já que os irmãos peguem suas Bíblias, porque o Reformando Discípulos vai começar agora. Reformando Discípulos para a Glória de Deus. Muito bem. Então, hoje nós estamos aqui com o irmão Rodolfo. Amém, Vitral. Obrigado. Muito obrigado aí pela ajuda. Estamos juntos. Breno também, muito bem-vindo novamente. Obrigado, pastor Vitral. Glória a Deus. Então, vamos estudar hoje. Convido os irmãos em casa que peguem as suas Bíblias, abram por gentileza no Evangelho de João, seu capítulo 16. Vou só dar uma recapitulada, depois a gente faz o nosso bate-papo, mas Rodolfo e Breno, nós temos estudado juntos aqui o Evangelho de João, e nós estamos exatamente no momento em que Jesus, no final do seu ministério, está em Jerusalém, na festa da Páscoa. Ele se afastou das multidões, né? Ele já fez o último milagre, já afastou das multidões, e ele está somente ensinando os seus discípulos, passando os seus últimos ensinamentos, e também confortando, consolando, tentando fortalecê-los, porque a tristeza estava se abatendo, uma grande tristeza sobre eles, porque eles estavam ouvindo que Jesus, seu ministério estava acabando, que ele iria morrer, e eles se encontravam ali desamparados. Não é isso? E o capítulo ele começa, no capítulo 16, dizendo assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai e nem a mim. Então, vamos lá, Rodolfo, pode falar. Diante de um capítulo como esse, o capítulo 16, diz assim, né, a missão do Consolador. É praticamente impossível nós estudarmos um capítulo como esse sem sentirmos uma vontade de glorificar a Cristo, de glorificar ao Senhor por essa obra maravilhosa que Ele fez, porque agora chegou a hora de entender o projeto de Deus, de definir e demonstrar qual é a missão do Espírito Santo na nossa vida, na nossa salvação, e de começar a compreender. Se nós vamos analisar, por exemplo, o Antigo Testamento, parece assim que o Pai estava sempre atuando, operando, mas parece que eles não conseguiam compreender. Nós vamos ao livro de Juízes, por exemplo, o Senhor livrava o povo, aí eles caíam de novo nos mesmos erros. E livrava, caíam de novo nos mesmos erros. Quando vai, por exemplo, a história de Salomão, o Senhor fala que se você permanecer no meu caminho, eu serei contigo. Mas vai o homem mais sábio do mundo, mas não conseguiu entender. Por isso, irmão, nessa hora eu quero dizer para você e para nós que estamos aqui, para você que consegue entender o que nós estamos falando, para quem consegue entender o poder do Evangelho, não é para que nós haja soberba, mas nós possamos compreender, o Espírito Santo de Deus em nós é que nos faz entender as palavras de Cristo. Eu acho interessante porque ele começa assim: tenho-vos dito essas coisas. Isso já nos dá logo uma pergunta: que coisas? Quando você vai olhar para assim, um discurso que começou ali pelo capítulo 13, um discurso que começa com humildade, porque o rei de toda a terra se abaixou, se humilhou para lavar os pés dos discípulos, dando a eles a ciência que era necessário partir. Nós vamos para o capítulo 14, quando eles estavam com o coração aflito, vem um capítulo de consolo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então você vê assim, a função, quando é introduzido no 14, a presença do Espírito Santo, vos será dado um outro consolador, outro idôneo, outro semelhante. Vem o capítulo 15, que diz da necessidade de estarmos ligados à raiz, porque sem ele nós não podemos dizer nada. Então agora Jesus diz assim, olha, como que quem vai resumir? Tendo-vos dito essas coisas, é a presença do Espírito Santo em nós, para que possamos entender, viver. Chegou a hora de compreender Deus em essência, através da pessoa do Espírito Santo em nós. É um capítulo que nos leva a glorificar a Jesus, a glorificar o Espírito pela obra maravilhosa que Ele operou dentro de nós, dentro do nosso espírito. Glória a Deus. O Breno, a gente vê também que Jesus já começa esse capítulo falando sobre perseguição. Ele já fala, olha, o que eu vou falar, vocês não fiquem escandalizados, porque o que eu vou falar vai acontecer, vocês serão perseguidos. E esse assunto é atual também, porque não só eles foram perseguidos na época, como a igreja sofre perseguição ainda nos dias de hoje.
Então ele fala, olha, vocês serão perseguidos. E também, pior de tudo, a perseguição virá também de pessoas religiosas, falando que estão fazendo isso em nome de Deus. Né? Então, como é que a gente... E que não devemos nos entristecer com isso, nem nos sentirmos abandonados por Deus, porque tudo isso faz parte do projeto do Senhor. Eu queria comentar com vocês agora, assim, a gente tem visto isso hoje em dia, né? A gente comentou até nos episódios passados sobre um missionário, irmão nosso, que foi morto no Quênia por pregar a palavra de Deus. Né? Amém. Como nós lemos aqui, Jesus já, inicialmente, no capítulo 16, ele diz que, para que eles não se escandalizassem, eles seriam expulsos das sinagogas, e até mesmo, né, Jesus diz de forma bem direta, né, eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegar a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. De repente foi um impacto para eles ouvir aquilo ali. Desde o capítulo 3, como o Rodolfo citou, já começa ali Jesus explanando, preparando os discípulos. Agora eles já ouvem dessa maneira, né? Matar. E interessante é que o próprio Paulo, quando ele perseguia os cristãos, ele achava que estava fazendo em nome de Deus. Então, Jesus, nessa palavra, Jesus os encoraja e já avisa que as perseguições iriam começar, que também não cessariam. E é isso mesmo. Só que nessa perseguição eles não estariam sozinhos, né? Eles não estariam a sós, porque Jesus já conforta os seus corações. E esse conforto, Jesus já começa a falar do Espírito Santo, né? Jesus já inicia dizendo que, fazendo-os entender que eles não estariam sozinhos, de que eles estariam sendo consolados, independente da perseguição, eles seriam, de certa forma, ali, contemplados com a bênção do Espírito Santo, que nós vamos discorrer aqui no nosso assunto. É interessante a colocação do pastor Vitral, que, quando fala da falsa religiosidade, né, porque ele fala assim, para que vos não escandalizeis. Essa palavra que ele usa, escandalizar, ela aparece lá em Mateus 13, 5. Ele fala assim, ora, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Aí Jesus vai interpretar a parábola, ele diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz, e sendo antes de pouca duração, lhe chegando angústia ou a perseguição por causa da palavra, angústia e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Nós acabamos de sair do capítulo 15, que fala, olha, nós precisamos estar na raiz, na videira, precisamos estar ligados a Cristo. E aqui ele usa a palavra escandalizar, ou seja, se nós não estivermos ligados à videira, não tivermos raiz, esse é o que se escandaliza. Ou seja, nós estamos diante de quê aqui? Da falsa religiosidade. Então, um grande perigo que ele estava vivendo ali era também a apostasia, daqueles que não conheciam a videira verdadeira, mas desligados deles, se escandalizavam, largavam o evangelho e passavam a perseguir. Porque isso a gente aprendeu no capítulo 15. Porque eles nos odeiam porque nós pertencemos a Cristo. Eles odeiam porque nós temos um compromisso de demonstrar as obras e as palavras de Cristo, porque a palavra dele permanece em nós. Então, a falsa religiosidade nos persegue por causa disso. E aqueles que se escandalizam já é um sinal. Se escandalizou porque não estava na videira, não tinha raiz. Maravilha. Aí, Breno e Rodolfo, Jesus já prepara todo o terreno para que eles fossem consolados. Porque aí no verso 7 ele já diz, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Né? Então, queria que você nos ajudasse a esclarecer para os irmãos esse termo Consolador, que no original é Paracletos, né? Que tem um contexto aqui, que às vezes na palavra do Senhor, dependendo da tradução, está como consolador ou como advogado, não é isso? Exato. Esse conforto, esse consolo viria pelo Espírito Santo.
que é a palavra paracletos do grego, é a palavra traduzida por consolador, auxiliador, ou na linguagem jurídica, advogado. E o advogado, ele está ao lado, ele está junto, ele está defendendo aquele numa causa. E em defesa ali dos discípulos, o Espírito Santo seria esse personagem, né? Sabemos nós a importância do Espírito Santo no início ali da igreja, após a assunção de Cristo, e Jesus os conforta, dizendo que seria derramado esse Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, como consolador, como ajudador, e o advogado, na época, ele acompanhava até mesmo em causas familiares, né, para compor certos litígios. Nesse momento, ele não abandonaria ali os discípulos, ele estaria junto com os discípulos, e em todos os desafios, os encorajando para as missões, né, na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo ali derramando, fortalecendo o amor, o conhecimento, e testemunhando que eles são filhos de Deus também. Então, esse papel importante do Espírito Santo na vida dos discípulos. Então, os discípulos estavam ali, naquele momento, ouvindo, né, pensando que estariam sozinhos, mas aquilo trouxe uma palavra de esperança para eles, que eles não estariam... O Consolador, não só o Consolador, mas como advogado em suas causas, estaria ali defendendo os discípulos, trazendo esperança naquilo que Jesus já estava estabelecendo para as suas vidas, na missão. Ou seja, eles não estariam sós, não seriam abandonados, não ficariam órfãos. Jesus fala, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador. Seria preciso. Acho importante também, nesse versículo 7, que ele dá uma ideia assim, de para que ele venha, eu tenho que ir. Exato. Então, a ideia que João quer nos dar, que Jesus estava querendo dar aos discípulos ali, não era que o Espírito Santo e Jesus não podem coexistir. Mas ele estava ali, através daquele ato, dizendo de uma obra maravilhosa que ele faria. Porque ele precisava, através daquele sacrifício que seria feito, perdoar os nossos pecados e nos justificar, como é aquilo que nós vamos falar daqui a pouco aqui, com são as funções do Espírito Santo. Então, através da obra de Cristo, que era a morte, Jesus estava explicando por que era necessário que ele fosse. Talvez a grande pergunta dos discípulos não era nem assim, olha, para onde você vai, mas por que você tem que ir? Por que você tem que nos deixar? Então, dizendo assim, olha, quando eu for, que os vossos pecados forem perdoados, então virá o Consolador, mas esse conselho agora vai estar dentro do coração de vocês. Olha a magnificência da obra de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, porque nós estávamos em nossos delitos, nossos pecados. Então, através daquele milagre, se eu puder chamar assim, o grande sinal da segunda parte do livro de João, através da cruz, o Espírito Santo ia entrar dentro de nós. Ele ia nos dar uma nova consciência cristã, uma nova forma de vida, uma nova consciência, uma nova libertação e um consolo que a palavra de Deus estaria agora nos nossos corações através da obra de Cristo. Então, era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo pudesse vir e pudesse começar a entender sua obra. Era uma condição, né? Sine qua non. Exatamente. Teria que ir para que o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo teria um papel, teria um personagem na vida ali. Não só um personagem, né? A gente fala aqui, uma pessoa, mas que a partir daquele momento, conforme o Rodolfo falou, o preenchimento viria, o conhecimento, né? A graça, o derramar do Espírito Santo, enfatizando a frutificação do Espírito na vida do servo de Deus. Então, era uma condição mesmo que Jesus já estabeleceu ali. Ele teria que ir para que esse Espírito Santo viesse. Maravilha. E no verso 8 ele explica o porquê e qual a função que o Espírito Santo, o Consolador, iria agir, né? Diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? O que significa convencer o mundo, né? Ele fala que ele veio convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Transmite uma certa esperança, né? Uma esperança de que daqueles que muitos estão no mundo. E há ali também o arrependimento, né? Então, convencimento para que haja o arrependimento. Eu acho que essa é a essência, né?
E seria necessário esse início, né, de convencer, para que o próprio ser ele entendesse que essa necessidade de se arrepender, mas convencimento por meio do Espírito Santo. Isso, que ele vai esse convencer significa trazer à luz, mostrar, expor, né, como nós somos falhos e pecadores. Exatamente, as nossas fraquezas, né, são expostas. E convencer o nosso pecado, né? Convencimento. Isso aí. Eu acho magnífico a forma como Cristo trabalha, porque, às vezes, assim, como é que o Espírito Santo vai fazer isso? Vem uma coisa nova, mas quando Jesus Cristo fala da obra do Espírito, fala assim, ele vos fará lembrar as minhas palavras. Então, qual é a forma que o Espírito Santo usa para nos convencer dos nossos pecados? É o Evangelho, é Cristo. Ele nos apresenta Cristo e, através do conhecimento de Cristo e da obra que Ele fez por nós, Ele nos convence da nossa injustiça. Você aplica para nós Romanos 3, 10 a 12, diz assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Ser membro, ou seja, o que o Espírito Santo vem através do Evangelho, nos dar consciência do nosso pecado. Então, assim, não é ser membro da igreja A, da igreja B, não. É necessário uma experiência genuína com o Espírito Santo dentro do nosso coração para que nos seja revelada a nossa real condição. Não é simplesmente saber, mas é quando o Espírito Santo nos convence da nossa natureza pecaminosa, porque nós precisamos de uma salvação, nós precisamos de Cristo. Perfeito. Nos revela que nós somos pecadores e que precisamos da salvação. É isso aí. E aí nos convence do pecado, da justiça de Deus e do juízo, né? Que nós somos injustos, imperfeitos, isso aí, tudo vocês falaram. Maravilha, perfeito. E no verso mais para frente, ele fala de outras funções do Espírito Santo. No verso 12 e 13, ele diz, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar. Quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará. Então, ele também fala do Espírito Santo como um guia para a nossa vida. Não é isso? Então, os irmãos que nos assistem, saibam que o Espírito Santo guia as nossas vidas, vai guiar os seus caminhos. Quando você estiver saindo do caminho do Senhor, Ele vai te guiar para que você volte, vai te puxar. Não é isso? Ouça a voz do Espírito. O que mais que a gente pode falar? Outras funções do Espírito Santo. Também glorificar Cristo, né? Verso 14 e 15, né? Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e ele vô-lo de anunciar. Ele anunciará Cristo, né? É muito claro aí que, às vezes, a gente até pega esse mesmo texto e fala assim, não, então agora o Espírito Santo vai trazer uma nova doutrina, né? Porque eles não poderiam suportar. Não. Ele vos fará lembrar as minhas palavras. Então, é como assim, né? Como diz o pastor Hernandes, né? É o ministério do holofote. Ele joga toda a luz, toda a ciência para que o homem veja a verdadeira obra que Cristo fez por nós naquela cruz. O Espírito Santo auxiliaria nas decisões doutrinárias, né? Livro de Atos 15, versículo 28. Então, daria essas instruções também. E hoje nós estamos vendo, a gente verifica, nós falamos no começo aqui, daquilo que está sendo escandalizado e até mesmo as decisões doutrinárias, e muitas igrejas não dão importância, certo? E isso é muito diligente aqui na palavra. Essa atenção a esses princípios doutrinários, e que o próprio Espírito Santo estaria ali auxiliando os irmãos naquela missão. E como foi a Bíblia é inspirada por Deus, né? Vem do sopro de Deus, a palavra inspiração. Exato. Disso, é o Espírito Santo que guia a igreja através da doutrina, né? A direção da palavra do Senhor. Queria ver com os irmãos também que a partir do verso 16 em diante, nós vamos ver Jesus falando sobre tristeza e alegria que os apóstolos iriam passar, né? Que a gente já falou que eles começaram a ouvir notícias, olha, eu vou partir, mas vocês vão ficar sós, vou Consolador, mas como nós conversamos lá no capítulo 13 ou 14, né, que a gente falou, verso que a palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, no seu capítulo 13, que Jesus diz para eles, olha, vocês não vão entender muitas coisas agora, vocês só vão entender depois, né, porque nós vamos ver que no futuro eles vão se dispersar, muitos vão abandonar ali, depois vão voltar, mas o Espírito Santo ele iria trazer alegria para eles, porque no momento eles estariam tristes, né?
ao breve período da crucificação. Então, eles não entendiam, né? O Senhor fala que por um pouco de tempo não me verá, mas depois um pouco de tempo me verá. Então, eles não conseguem compreender esta fala, né? Por um pouco de tempo, vocês vão me ver, mas depois vocês me verão. Então, Jesus já estava falando da crucificação. O cristão também, até falar para os irmãos em casa também, o cristão não está imune à tristeza, ao choro, né? Nós estamos no mundo e estamos sujeitos às coisas do mundo. Mas tudo isso é passageiro, tá? Então, às vezes, a pessoa cria a falsa impressão que, quando ela se converte, ela aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, acabou o problema. Nunca mais vai chorar, nunca mais vai ter problema. Não, no mundo tereis aflições, a gente sabe disso. Mas o Senhor fala que tudo isso vai ser passageiro. Como lá em Salmo diz, né? O choro durou a noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Também é assim, é a vida do servo de Deus. Estamos hoje passando por lutas, por provas, mas nós temos o Espírito Santo, o Consolador, para nos fortalecer. Não é isso? Eu queria que vocês pudessem, um dos irmãos pudesse ler o verso 20. Eu acho que ele é de uma riqueza maravilhosa. Quem pode ler, por gentileza? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus. Breno, lê para a gente o verso 22, por gentileza. Verso 22. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Glória a Deus, né? Nós vamos ter tristeza, estamos passando por prova, por luta, mas nós veremos ao Senhor novamente, e a alegria que encherá o nosso coração, ninguém poderá tirar. Cristo foi recebido na glória via cruz. Então, o caminho de Cristo para a glória foi cruz. Nós estamos diante de um Deus que demonstrou aqui nesse mesmo capítulo, ele sabia qual era a pergunta dos discípulos ali, a sua onisciência, e ele está diante ali, talvez o pior momento ali, né, que quando a morte dele ia se concretizar, o sofrimento, a agonia, mas mesmo assim ele dá essa garantia. Olha, vem uma alegria que nada pode tirar. É interessante que a palavra fala assim, que ninguém conheceu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, assim, a presença de Deus, aquilo que estava para se cumprir, o perdão, a libertação, a nova vida, olha, isso é uma alegria que nada poderá tirar. Ele dá até o exemplo da mulher ali que está para ganhar a luz, dizendo assim, olha, é necessário um momento de dor, é necessário, vocês vão às vezes ficar perdidos, como que isso aconteceu nas vidas dos discípulos, eles se dispersaram, mas a alegria que receberam depois, nada pôde tirar, e nada tirará de nós a nossa alegria, que é termos o Espírito Santo através da pessoa de Jesus nos nossos corações. Glória a Deus. Quer falar mais alguma coisa, Bruno, para acrescentar? É interessante que, não só para eles ali, mas muitos hoje, nós lemos aqui o 22, o 23 diz assim, naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo que se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Esse discernimento eles teriam já pelo Espírito Santo, porque eles já entenderiam que eles estariam sendo guiados pelo Espírito Santo e estariam entendendo o porquê da morte e a ressurreição. Então, hoje muitos ainda não entendem, e o Espírito Santo, Jesus, Deus, mas o Espírito Santo oportuniza isso, para que aquele que hoje ainda duvida da morte, da ressurreição de Cristo, entenda que o Espírito Santo hoje, ele é derramado, ele está sendo derramado, mas muitos ainda não compreendem, não querem compreender esta ação do Espírito, que não só ensinaria, mas também estaria confortando a vida de muitas pessoas que passam por momentos hoje delicados, momentos difíceis em suas vidas, e que necessitam desse amparo e o cuidado do Espírito Santo. Essa alegria verdadeira que nós acabamos de falar aqui, ela pode chegar até você. No finalzinho do capítulo, já no verso 30,
O Senhor fala assim, olha, vemos que sabe, os discípulos falando para Jesus, tá? Vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. E aí Jesus fala, credes agora? E aí ele fala o que vai acontecer, né? Eis que vem agora, vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, ele já previu o que ia acontecer, coisas que os irmãos já falaram, a crucificação, o abandono. O abandono. Né? Acho interessante aí como o Senhor Jesus está mostrando a nossa inconstância, porque eles acabaram de falar, não, nós cremos. Aí Jesus vem, vocês creem agora? A fé não é fruto da nossa ciência, porque eles estavam dizendo isso, não, agora sim a gente está vendo aqui. Não é ciência. A fé é um dom de Deus que nos é dado através da manifestação do Espírito Santo. Vocês creem agora? Olha, vocês ainda serão dispersos. E às vezes eu queria até perguntar para você que nos acompanha, e no dia que a fé for provada, será que nós vamos suportar? Será que no dia que a adversidade chegar, nós vamos suportar? Porque às vezes nós temos uma fé inconsistente, como eles tinham. Assim, você crê agora, não, vocês vão dispersar. E eles realmente se dispersaram. Mas quando veio sobre ele o Espírito Santo, como eu estava conversando aqui antes, né? Quando desceu o Espírito Santo sobre ele, aí sim veio a fé. Não como fruto de intelecto ou de conhecimento humano, mas a fé como um dom de Deus que foi ministrado sobre a vida deles através da descida do Espírito Santo. Essa é a verdadeira fé. Que nos capacita, né? Exatamente. Para testemunhar. Tanto que eles foram capacitados para testemunhar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, né? Glória a Deus. E aí, o último versículo desse capítulo, o Senhor fala, olha, todas essas coisas que eu vos tenho dito, é para que tenhais paz em mim, para que vocês descansem, né? Tenham paz, porque no mundo vocês passais por aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, tem de alegria, eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor. E nós também iremos vencer, né? Se Deus... O discurso de despedida dele termina com triunfo. Glória a Deus. Né? Isso é um choque de informação, porque, de repente, ele fala que tem que ir e vai partir por morte. E, de repente, ele fala, eu venci. Então, assim, para quem estava ouvindo aqui, mas que vitória é essa? Então, assim, quando a gente observa o papel do Messias que estava ali, nós podemos observar o seguinte, o Messias estava aquém do esperado, e além do esperado. Então, eles esperavam alguém que fosse vencer Roma. Eles não esperavam alguém que fosse, não, vai vir aqui, vai morrer na cruz. Não, eles esperavam alguém que fosse vencer. Então, por isso, ele estava aquém do esperado. Não era o que eles esperavam. Mas, ao mesmo tempo, eles não esperavam que naquele Messias seria o próprio Deus encarnado entre nós. Eles não esperavam que o Messias que veio era Deus. E aquilo que era a cruz, que para nós, às vezes, não pode ser derrota, não era derrota. Era a grande vitória, porque... glorificando a própria sabedoria do Pai, porque Ele fez um plano que Ele pudesse ser justo e justificador através daquele sacrifício, perdoando os nossos pecados. Então não foi uma derrota, Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele matou a morte com a sua morte, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, e mesmo em circunstâncias adversas como eles enfrentar, olha, para que tenham paz. Como essas palavras devem ter sido lembradas por eles em todo momento de aflições. João está escrevendo isso aqui, os outros apóstolos já estavam praticamente todos mortos, mas João sabia, eu tenho paz, mesmo vendo a perseguição sobre meus irmãos, mesmo vendo o que aconteceu, porque a minha paz está nas palavras que Ele nos deixou, e Ele venceu, na morte Ele venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra dessa noite possa trazer conforto para o seu coração, consolo do Espírito Santo, faça morada. Você pode estar passando por lutas, por aflições, como a palavra do Senhor nos relata, mas ela diz para você ter bom ânimo, você ter alegria, ter vida, porque o Senhor, Ele venceu, louvado seja Deus. Ele triunfou, como o Rodolfo falou, sobre a morte, e a tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Louvado Glória a Deus. seja o nosso Deus. Queria agradecer a presença de vocês. Amém. Obrigado, Breno, Rodolfo. Amém. Também. E já convido os irmãos para que na próxima semana estejam conosco, onde nós vamos ver a mais bela oração que tem na Bíblia. Que Deus abençoe os irmãos, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus, um forte abraço
Até o próximo capítulo do Reformando Discípulos para a glória de Deus. Reformando discípulos para a glória de Deus.